Juca Salão. João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Apocalipse 22,15. Vamos meditar lá em nome de Jesus Cristo. Apocalipse 22,15. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 22,15. O que é que tem escrito? A gente está lendo aqui no texto litúrgico. Aí o versículo 15, ele foi suprimido aqui. Vamos ver aqui. 22,15. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Olha, João Salão, veja só, temos aí uma lista de nomes, né? Porque Jesus vai dizer aqui uma lista de pecados de pessoas que ficarão fora da Jerusalém do alto, né? Eu não sei o que o irmão quis dizer com isso, porque tem aqui um monte de pecados, né? Ficarão de fora os cães, né? Os cães aqui, de forma pejorativa, os judeus chamavam os samaritanos de cães, né? Aqueles que tinham rivalidade. Os mágicos, ou seja, aqueles que praticam a magia, né? Os impúdicos, eu precisaria ver o que significa impúdicos. Deixa eu só pegar outra Bíblia aqui para ver a tradução aqui, o que é que significa impúdicos. A Bíblia do Peregrino. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 22:15. Vamos ver aqui o que é que ele coloca no lugar de impúdicos. Ficarão fora os sodomitas, né? Ficarão fora os sodomitas, aqueles que praticam aquilo que os sodomitas praticavam, né? Os chamados cães ali que colocou ali são os sodomitas, aqueles que praticam a homoafetividade. Ficarão de fora os que praticam tal pecado, não as pessoas, mas aquelas pessoas que se entregam a esse pecado. Ele vai dizer os feiticeiros, ou seja, aqueles que praticam magia. Os fornicadores, aqueles que praticam sexo fora do casamento, que são solteiros, né? Porque se for casado e praticar sexo fora do casamento, são adúlteros, né? Assassinos, os assassinos, homicidas. Idólatras, aqueles que praticam a idolatria, né? Os que amam e praticam a mentira. Então, aqui está uma lista de pecados. Aí eu queria saber o que é que o irmão quer, né? O irmão Juca, o que é que você quer dizer com Apocalipse 22, versículo 15? Lutero descobriu a verdade e deixou a idolatria. Pronto, aqui eu já percebi, né? Já percebi o que é que o irmão quer dizer. Ô Juca, eu vi aí que tem uma lista, né? Tem uma lista de pecados. Veja, tem uma lista de pecados. Mas você, né, como está aprisionado ao erro, à mentira, aí você vai usar somente a idolatria. Veja que não tem somente a idolatria, viu? Será que no meio protestante, veja, será que no meio dos protestantes não existe ninguém que pratica a sodomia? Pensa aí, né? Será que no meio protestante não tem ninguém que praticam os atos homossexuais, né, os atos homoafetivos, que praticam sexo com pessoas do mesmo sexo? Será que no meio dos protestantes não tem ninguém que seja feiticeiro? Olha, basta você olhar para essas igrejas pentecostais. Um monte de curas são realizadas aí. Um monte de curas. Eu tenho certeza absoluta que muitas delas são feitiçaria ao invés de ação de Deus, né? E a gente consegue ver isso nitidamente. Porque tem pessoa que cospe água dentro da boca do outro, né? Bota água no copo, bebe e joga dentro da boca do outro. Só pesquisar aí, né? A unção do cuspe, né? Tem aí também outro pastor que faz cura ungindo as partes íntimas das mulheres. As mulheres vão até o pastor, baixa a roupa íntima e o pastor unge a parte íntima dela, né? Tenho aí um pastor aí que faz curas, né, prodígios, como por exemplo até fazer aparecer dinheiro no bolso das pessoas. Olha, se isso for verdade, esses milagres, será que não é feitiçaria, né? Mas eu não vou estar jogando pecado nos outros, né? Por exemplo, as igrejas neopentecostais, as igrejas como de Valdomiro, né?
As igrejas como de Macedo, essas igrejas, essas curas, será que são todas autênticas? Ou não tem magia ali? Pessoas que falam, pastores que falam mais com o demônio, dialogam mais com o demônio do que com Deus, né? Aí, fornicadores. Será que no meio protestante ninguém comete sexo fora do casamento? Ou todo mundo se casa virgem? Será, pastor? Será, irmão? Não estou querendo jogar pecado nas pessoas, mas você entra na minha live para falar e nos acusar de idólatras. Eu vou chegar à idolatria protestante, que é muito maior do que a que eles acusam os católicos de praticarem. Mas será que não existe? Os jovens da igreja protestantes, das igrejas protestantes, das comunidades protestantes, também aqueles que vivem junto, amaziados, sem casar, né? Todo sexo fora do casamento é fornicação. Será que não tem ninguém, né? Assassinos. Será que não tem nenhum assassino? A gente vê aí, né? Teve um pastor chamado Pastor Metralhadora, lá no Rio de Janeiro, que foi preso porque estava coloiado com crime, né? Estava coloiado com crime. Muitos que se dizem convertidos, por exemplo, aquela Flor de Lis, era evangélica. Ela, junto com os filhos, matou o esposo com mais de 30 tiros, se eu não estou enganado, né? Vamos lá, continuando aqui, a lista. Assassinos, aí agora vem a idolatria. Os idólatras. Aí eles dizem que somos nós católicos porque nós temos imagens. Temos aqui imagens. Aí essas imagens, né? Aqui, ó, São Francisco. Essas imagens, né? Para eles é idolatria. Mas o que é que a Bíblia fala de idolatria? Vamos ver aqui. Primeiro Jesus falando. Vamos para Jesus. São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Vamos lá. São Mateus, capítulo 6, versículo 24. O que é que Jesus fala de idolatria? Deixa-me ver. Vamos lá. São Mateus 6, 24. O que é idolatria? Ninguém pode estar a serviço de dois senhores. Não pode ser dois deuses, tem que ser um só, né? Ninguém pode estar a serviço de dois senhores, pois ou odeia um e ama o outro, ou agradará a um e desprezará o outro. Aí Jesus alerta aos pastores que amam o dinheiro. Jesus diz, não podeis estar a serviço de Deus e do dinheiro. Não podeis estar a serviço de Deus e do dinheiro. Não podeis estar a serviço de Deus e do dinheiro. E aí, nós vamos, por exemplo, para Efésios. Pega aí a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, Juca Salão. Pega aí, Efésios, capítulo 5. Né? Efésios, capítulo 5. Deixa eu pegar aqui, vamos falar de idolatria, né? Efésios, capítulo 5, versículo 5. Vamos ver o que é que diz. Pois deveis saber que nenhum fornicador, olha, todo que pratica sexo fora do casamento, ou impuro, que tem pensamentos impuros. Será que o irmão Juca Salão nunca teve pensamentos impuros, né? De diversas naturezas? Cuidado, Juca. Se você tem algum pensamento impuro, ou já teve algum pensamento impuro, você de repente pode ficar fora do reino de Deus. Aí ele diz, olha, pois deveis saber que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é uma forma de idolatria, receberá herança no reino de Cristo e de Deus. Avareza. Sabe o que é avareza? Coloca no dicionário aí o que é avareza. Você vai conseguir entender o que é avareza, né? Uma pessoa avarenta, pessoa que quer acumular bens, que quer acumular riqueza. Vamos agora para Colossenses. Vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 5. Veja, vamos lá. Juca, veja. O que é idolatria? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, mortificai tudo o que em vós pertence à terra.
fornicação, impureza, paixão, concupiscência e avareza, que é uma espécie de idolatria. O apóstolo São Paulo vai dizer assim, ó, a Timóteo: cuidado com o amor exagerado ao dinheiro, porque o amor exagerado ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O amor exagerado ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Né? Jesus diz: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Quem será os verdadeiros idólatras? Quem será? Né? Vamos ver aqui, vamos continuar.